Daí, pessoas. Aqui eu vou gravar em cima do áudio, tá? Eu falei e deu problema no áudio. Então vou regravar aqui, mas é bom que daí eu já sei o que vai acontecer, já boto vocês de antemão em tudo. Tá vendo esse símbolozinho ali do leãozinho? Parece leão, né? Mas é um boi. Então tá com falta de bicho ali, tá com parelha faltando bicho. Então tá com meia parelha só. Então eu vou ter que liberar aqui algum boi, algum bull para Serox, tá? E mais pra frente comprar mais bull e ox, que tá em falta. Porque deu ruim na logística e alguns morreram. Olha a cagada. Alguns morreram. E aí eu tinha o suficiente, tava tudo certo. Não tinha os 6 em todos, mas estava assim tranquilo. Mas olha a situação agora. Morreu aqui e aí eu tô completamente sem. Tá feia a coisa. E eu tenho dois colchas, né? Pra ver da onde que eu vou tirar essa bicharada aí. Ó. Tem 3 anos. Já vai pra lá já. Então alguns eu vou conseguir liberar aqui. Outros eu vou ter que com o tempo comprar, né? Que não é sempre que aparece aqui. Mas creio eu que em alguns meses eu já consiga resolver esse problema. O negócio é que é tempo de colheita. E daí vai me atrasar, né? Aqui, ó, eu tenho os 6. Tá tudo lindo, maravilhoso. O problema foi lá, a logística de lá, tá? Ó, o tantão que eu tenho aqui. E aí eu tenho bull, mas tenho ali 2, 4 meses. Aí não tem como. Creio eu que ele só consiga reproduzir depois de um ano e pouquinho, né? Não sei quanto tempo. Cavalo, eu sei que é 2 anos. Porque ele vai trabalhar com 2 anos. Ele fica adulto com 2 anos. O problema daí é o ox, que eu não sei. Eu posso castrar ele desde cedo, desde bebezinho, e aí eu não sei com quanto tempo que ele poderia reproduzir. Tem que dar uma pesquisada aí. Às vezes eles fazem o mais ao pé da letra possível, daí a gente já consegue ver mais ou menos com quantos anos. Ó, aqui eu tenho 13.700 de wool. Wool é a parte tosquiada, né? A lã tosquiada. Aí tem o sheepskin, que é o couro aquele que tá com sal e tal, né? Que é lá no full meal. Que é esse aqui. Tá, vou até colocar aqui mais pessoas para trabalhar. E aqui, daí aqui o broadcoat é quando tira a lã do couro, daí fica só o couro, né? O couro trabalhado, digamos, né? E aqui só a lã. E aí essa lã eu dei uma pesquisada como que é, né? Que fica tudo meio complicado de entender. Então aqui tem o Hemp Flex, eles fazem a roupa de calor, essa branquinha. E essa outra aqui escurinha é com essas outras duas coisas, que é sheepskin e broadcoat, né? O broadcoat é a trama trabalhada, né? Como se tivessem transformado em novelo de lã e teado um tecido com a lã da tosquia. Então ele não é de couro. E aqui o outro e aqui é o que vai trabalhar, ou seja, ele vai precisar de threads, né, que vem do Hemp Flex, mas é só isso, né? A origem do Hemp Flex é só para fazer o fio que vai costurar, assim como no
sapato, né? Ele não vai precisar do couro, igual o sapato. Só do Treats, tá? Do Hemp Flex. O resto é só origem animal mesmo. Principalmente da ovelhinha. E aqui até, ó, vou fazer outro, porque ela não tá dando conta de tear, porque quando tem muito wool, é porque eu não tô teando o suficiente. Ou eu tenho que vender ele cru mesmo, o wool cru, que não é o ideal, né? O ideal é a gente transformar em produto e vender, porque é muito valiosa essa carga aqui de origem animal. Então, eu fiz mais 1.000 ali, vamos ver. No chat GPT ele falou que um dava conta, mas como eu tenho 2 coisa de ovelha e eu quero fazer mais ainda para realmente ter carne, ter o couro, tudo isso, aí é mais. Ó, aqui eu vou o draft horse, ou seja, ele já selado não tem, mas tem ele é fêmea e macho bastante. Como eu não preciso, creio eu que esteja bem ali, né? Vou dar uma olhada depois, mas creio eu que tenha bastante. Aqui é 18 e 22. Esse aqui é o que eu tenho na cidade, tá? Aquele 0 ali é o se eu fosse exportar. You can buy é o que eu posso comprar. Então o chip, olha lá, 9 machos e mais de 100 fêmeas. E tá certo isso aqui, tá? Não tem problema não. Eu tenho aí, acho que eu tenho 3 chip, 3 casas de ovelha. Então são aí 3 machos, desde recém-nascidos até os mais velhos, né? E aí umas 30 ovelhas em cada um, né? Que é o máximo que eu posso ter. Claro que pode ter um pouco mais, mas daí excede o ideal. Então, algum problema vai ter aqui no teu slaughterhouse, que é ó, aqui é o couro com o sal, tá? Precisa do sal, porque ele tem aqui, quando tá com sal, ele já começa a não ter mais essa barrinha verde aqui de ser um produto que perece, entendeu? Taca sal e aí o couro tá tratado para não apodrece mais. Aí tem que realmente tratar no Sutherland lá e tal, para virar cela, para virar outras coisas, tá? Aqui vamos ver os probleminha que tá tendo, ó. Eu fiz, ó, como ali em cima tá muita coisa, eu vou dar um tempo, né? Não vou mais construir. Tá chegando o inverno. Vamos ver aqui o meu Cartwright, como que tá. 9. Creio eu que tá ainda dentro do esperado, porque eu acabei de fazer um monte ali e ele tá fazendo. Então, só tinha isso para fazer. Provavelmente ele não tava com muita coisa. Ó, 600 pregos aqui. Creio eu que tá de boa. Metade dos horseshoes que deveria ter. Deveria não, né? Do máximo que pode ter. Ali eu acho que vou fazer plantação de reflorestamento. Ó, eu até coloquei aqui para priorizarem essa parte, esse X aqui, para priorizarem essas aqui, mas mesmo assim não tá indo. Acho que eu vou acertar esse bairro aqui. Eu vou fazer aqui ele. Daí esse triângulo ali eu coloco algumas coisinhas nele, tá? Não vai ficar um espaço morto não. Eu vou acelerar essa tirada de árvores aqui dessa parte, porque tá muito retirada esse bairro aqui, né? Apesar da ponte e tudo,
não tá muito habitado não. Inclusive porque eu tenho que ter bastante gente para ser pescador, que tem ali pescador, que tá faltando, e principalmente no smeltery, que é para tratar, para purificar o aço, o ferro, né? Que a gente tem ferro infinito, mas não é em todo lugar que a gente consegue construir o smeltery. Mais pra frente eu vou construir mais ainda. 2 tá pouco. Porque o homenzinho extrai e fica lá um montão. E aqui é a entrada da cidade. Então aqui eu fiz até esse corredor aqui pra... E daí aqui acho que eu vou fazer realmente o reflorestamento. Porque já foram aí 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 campos. E como tá com falta de boi, de ox, não tem como a gente ficar de bobeira, sobrecarregando as fazendas, porque também não tem mão de obra. Então, eles plantam e deixam de colher. Entendeu? Families move out. Ixi, alguma parte aí tá ruim. É justamente lá, aquela parte que eu ainda não construí tudo que tinha que construir. Granary, já construí, mas não tinha ligado, tá complicado. Tem que ligar também a ajuda aqui dos trabalhadores, né? Apply to all. Aí agora tá certo, né? E aqui também vou forçar uma venda aqui, eu cliquei ali em cima, mas não rolou. Eu tô fazendo um pouco acelerado, porque também tem muita coisa que no ritmo do jogo fica muito demorado. E acaba não apresentando tudo que poderia. Aí tem que fazer kart parking. Vira isso. Aí vai fazer aqui pelo menos 2. Trazer lá de trás pra frente. Tem aí um ano inteiro de construção. Tem ali gente visitando a cidade, vou dar uma olhada se não tem um boizinho lá pra mim. Um ox. Né? Não precisa necessariamente já estar selado e tal, né? Eu posso preparar eles. Inclusive é mais barato, tá? Cavalo, esse tipo de coisa é melhor comprar ele normalzinho, depois transformar em draft. Ali eu coloquei antes os poços para fazer, agora tem os poços ali no meio do nada. E depois vai ter bastante predinho. Aqui eu tenho mais de 1000 em loja. Eu tenho 250, como tá inverno, né? Eu tenho um bom tanto para ser vendido, né? Na cidade. E tenho 1000 no Town Storage, né? E aqui 2000 de Lime e 600 na cidade. Creio eu que tranquilo eu consiga vender esses 2000. Porque 600 demora para utilizar. Cada predinho que demora, né, a ser feito é 100 e pouco, 140 por aí, né? Então esses amarelinhos aqui, quando aparecem amarelinho, é que a gente consegue comercializar, consegue vender. Umas crianças nascendo e tal, né? A natalidade tá boa. Isso quer dizer que a gente tá tendo casas o suficiente para os jovens se casarem e terem os filhos, né? O meu problema aqui é a logística. Que o pessoal tá sem firewood, mas é porque poderia ter mais pessoas aqui trabalhando também. É de se pensar também. 4. É muita gente que está trabalhando nos forestry, mas parece que não está dando conta. Não sei se está muito longe já as madeiras do lugar. Vou fazer um aqui. O problema é que aqui é bem uma montanha bem chata aqui. Vou aonde der aqui. Isso.
Aí eles vão vir aqui buscar a madeira e daí fazer o forestry. Então tem mais essa ainda, buscar longe a madeira para daí sim começar a construção. Tem que construir mais uns plot aí, umas covas. Nossa, as famílias tão boas, hein? 200 e poucos mil. Não tá ruim, não. Ó, aqui, vou vender o que tem. Tem que ir lá fazer o cemitério de novo. Revisar lá quanto que tem dentro do cemitério. Mas peraí. Aqui, antes que eu esqueça, né? Já que eu vi aqui, fazer. Porque a gente não consegue ter nada aqui. Não desenvolve nada aqui atrás se não tiver como transportar, né? Berry. Escola cheia. Não sei nem se tá faltando escola, mas também escola não se atemorizem, não. Escola é caro e tal. Não precisa necessariamente ter assim para todo mundo. Não, é bem de boa. Se puder ter, melhor, mas não fiquem priorizando isso, não. Eu não tenho nada ali naquela fazenda. A gente passa o olho e vê que às vezes a coisa não tá rolando como a gente achava que deveria, né? Charcoal vende tudo. Aqui, 9 mil não, 900. Opa! Se dá mais do que ele tá pedindo, aí ele muda ali pro máximo que ele tá pedindo. Tem que tomar cuidado com esses zeros aí. Que às vezes você vende 10 mil, vende 100 mil, a gente quer 10 mil. Esse tipo de coisa. Aí eles acabam com teu estoque, né? Aí a cidade toda vai levando pro estoque localmente e falta na cidade, né? Então, às vezes você promete vender algum negócio e acaba com a economia da tua cidade. Não é só, chegou lá, não tem. Eles pedem, eles vão, tem mais de uma tentativa. E aí a tua cidade vai lá e vai ficar um ali meio revoltado ali, um plot ali longe. Essas partes assim eu tô nossa, tem um monte de porco macho que não precisa necessariamente ter, que já tem mais de um ano, então mandei abater tudo uns 10 porcos ali. Coitado do Slaughter, né? Vai saber se o homem vai dar conta, né? Tem 2, tem que dar conta. Apartamentos, cadê os que tem? Esses aqui de esquininha não tem o storage, não tem loja. Então é meio ruinzinho. Fica aí a dica pro desenvolvedor fazer um de esquina que tenha uma lojinha, né? Nem que seja ali um apartamento a menos, ok, mas que tenha essa opção. Tem lugar que você não consegue colocar esse maiorzão aqui, só o de esquina. Às vezes fazer esses quadradinhos assim, essas quadrinhas pequenas, e aí você não vai ter nunca o storage, né? O store, né? Aqui tem também algumas coisas para fazer, colocar, esse negócio de você fazer o kart e depois ter que clicar para mandar fazer é complicado, porque depois acaba que você nunca volta ali naquele lugar e fica com aquele, às vezes você não tá ali com o problema ligado, né, com aqueles pontinhos de exclamação ligado, e aí você perde o fio da meada, né? Você acha que tá sendo usado, muito tempo depois você percebe que não.
Claro que o certo é prestar atenção, né? Mas às vezes é tanto aviso, tanta coisa que a gente não consegue ver. Ó, tá faltando um monte de coisa. Ó, aqui nos Market Stall não deixa vou colocar madeira, né, que é o que tá faltando. Tem que ter madeira em mais de um lugar, porque daí a mocinha não consegue ir buscar toda hora. Fora que se vem de 100 em 100, sempre vai faltar. Tem que ter 200 em 200, 300 em 300, né, de storage. Porque senão, de 100 em 100 vai estar sempre faltando. Né? Muita gente ali. Imagine, um apartamentinho quer dizer, é a mesma coisa que essas quadras aí de 6 casinhas. Né? Então, ó, aqui eu não consigo, só se eu destruir, né? Mas eu não consigo desfazer essas varetinhas. Caso necessário, dá para destruir o insumo e tirar a varetinha, mas não é o ideal, né? Esperar a colheita para tirar. Aqui tá indo bem, 400 e pouco, 500 e pouco, poderia estar melhor. Mas como tá nessa península ali, não tem muito quem chegue ali, né? Ó, tá com um pouco de falta de tijolo. Vou até colocar aqui outras coisas aqui pra frente, porque sazonalmente falta tijolo. Porque eles levantam um negócio de 13 mil, 14 mil, até 16 mil tijolos rapidão, porque eu tenho muito trabalhador. E aí não é tão rápido para fabricar 15 mil tijolos, né? Apesar de que eu tenho ali 2 Bricks Works no máximo. Eu sempre coloco no máximo os Bricks Works com 3 batches, que são as 3 juntas ali de tijolo para secar. Ó, tá com falta ainda de madeira, de firewood, né? Que é a lenha doméstica, né? Pra fazer de carvão ali, pra aquecer e pra fazer comida, tudo isso, né? E também o firewood é pra... eu uso no Berry também, que usa bastante. Ó, sempre coloco aqui otimizar o Hams Livestock e Fields Available, que é botar as ovelhinhas para pastar na fazenda que estiver perto. Ou você pode até também fazer um campinho ali, como se faz numa fazenda, né? Demarcar ali um campinho perto de onde as ovelhas vivem, né? Ó, aqui tá com meia parelha ali, 0 de parelha. Nossa, então quase todas as fazendas eu tô com problema de... Ó, eu vou fazer aqui e colocar os animais ali pra frente, nesse meio ali. Eu poderia ter colocado pra frente ali, mas na hora não... eu achei que ia dar. Que os campos não fossem tão grandes. A gente não tem muita... não entende muito, né, de visão espacial ali, né? Fazer 2 daqui pra frente. E aqueles espacinhos ali em volta, vou fazer algumas coisas. Não sei se porco, porque porco toma muito a alimentação da própria população, né? E ovelha eu já tenho muito. Então, também vou ver se eu não consigo também. Vaca é bom, porque eles se alimentam com os rain, né? Das varetinhas que a gente põe para secar. Então, claro, tem a mão de obra, mas nem se compara a uma fazenda, né? É só colocar ali que é rapidinho. O ray para secar, né? A palha para secar. O feno seria, né? Esse feno aqui. Não tá na estação. Waiting for a new season, né?
um pouquinho de inglês tem que saber. Ó, aqui, nessa meiuca aqui, meiuca não, nessa, depois aqui da fazenda. Ai, eu tô meio ruinzinha ainda. Tomara que eu consiga tirar todas essas tossidas que eu tô dando aí, que eu tô tossindo bastante. Ó, nova família na cidade, só notícia boa. Aqui, bricks, eu ainda tem 3 já, né? Eu já fiz 3. Mas não sei se eu consigo, se eu quero fazer 4. Por quê? É muito charcoal. Eles não estão dando conta do charcoal aqui. Então, vou ter que aumentar a população se eu quiser aumentar os bricks. Aí eu não sei se vai ter saída, porque uma hora ou outra eu vou parar de fazer tanto predinho, né? Aí eu não sei se eu realmente vou precisar. Vou com calma, vou construindo as casinhas intercalado com os predinhos e tal. Eu não pretendo fazer mais, porque senão depois eu não tenho onde enfiar tanto tijolo, tá? Porque agora às vezes dá uma apertada. Ó, eu vou colocar 200 aqui de fishing. Por quê? Porque no inverno eu mantenho um homem pelo menos aqui no fishing dock. E aí, durante o inverno, ele vai fazer um monte de rede, né? Porque ele pega o threads, que é a linha lá do waves, e aí do lugar que faz o tecido e o... Ó, aqui falta aí 100 árvores, mas vai dar certo. Nesse centro aqui eu preciso muito dessas árvores porque a logística tá ruim. Até tenho árvore em volta ali, né? Até seria ótimo eu poder colocar ali em volta, abrir espaço, né? Abrir mata, mas como a logística tá ruim, pelo menos esse campo aqui eu vou manter, tá? Sobre o que eu tava falando ali do fishing dock, eu vou manter um homenzinho sempre no inverno e ele vai fazendo um monte de rede, e aí durante o ano eles só trabalham, só pescam e não precisa ficar parando para fazer rede, e nem vai faltar, né? Tomara que não falte. Então vou colocar 200 ali para garantir que ele faça o máximo possível, tá? Ou seja, se você quiser ter um fishing dock, uma pescaria ali, né? Uma casa de pesca, você precisa de ter o que faz o tecido, né? O waves. Ó, ali que eu tô clicando ali no mapinha, eu tô falando para vocês que eles não atualizam o mapa. Então, é como se as casas estivessem no meio da floresta. Não é igual, por exemplo, o Age of Empires, que eu joguei muito na minha vida, que foi o primeiro jogo realmente que eu joguei na vida. Tinha 11, 12 anos, não sei. Lá ele atualizava, abria um mapinha e clareava onde você tá desmatando, entendeu? Aí era mais fácil de você se localizar no mapa, porque ali tá ali o mapinha original do jeito que veio e não muda em nada. Aí fica difícil de você se localizar, né? Aqui, sal eu posso vender quanto eu puder. Charcoal também, apesar de tá com problema de charcoal na cidade. Questão de logística, alguma coisa assim, pontualmente, tem muito charcoal na cidade. Muito, muito mesmo. Então, não só para vender no trading dock ali, ou trading post. Tem na cidade mesmo, tem muito. Mas o povo, no que fica pronto, a gente sempre acha que não tem, porque no que fica pronto alguém vai lá e tira. E daí sempre tá meio vazio ali. Aí uma bagunça. Essa minha rua aqui era pra ser calminha, mas como ela é uma descidona muito retona, que vai pro Batel, vai pra Mercedes ali e tal, eles pegam um caminho bem bom que tem ali cortando o caminho ali, em vez de ir pelas principais. O povo vem queimando pneu aqui, ó, adoidado. Então era para ser uma rua calma, mas ultimamente não tá sendo uma rua muito calma, porque lá embaixo eles abriram
uma rua que não tinha antes. Então abriu espaço para ter um desvio ali e eu acho que vai ficar uma loucura ali. E é bairro que era para ser pequeno, né? Era um bairro antigo e é só uma mão que vai e uma mão que vem. E fez-se num sufoco. E daí Santa Felicidade, São Brás, Orleans, Santa Felicidade ali, toda a entrada da cidade fica um trânsito grande. Claro que nem se compara, assim, quando a gente passa meia hora dentro do carro, a gente já reclama, né? Não é assim trânsito, né? Não é parado, mas é assim movimentado, né? Curitibano quando espera 15 minutos um ônibus, fala, nossa, mas esse ônibus está demorando demais. Sendo que tem, em São Paulo a gente ouve assim, né, que às vezes a pessoa fica mais de hora no ponto de ônibus esperando, né? Aqui não. Questão de transporte, urbanização é excelente, Curitiba. Marquestal não vende bebida, tá? Porque você não vai faltar na taverna, e a taverna fecha e vai embora com o dinheirinho. Ou seja, o dinheirinho que está no bolso dele é o que vai deduzir ali do tax, ali, dos impostos que você está cobrando. Então, teu tesouro, na verdade, está na mão da população. Se a população começar a ir embora, você vai quebrar, né? O que mais? Essa ponte aqui está muito movimentada, hein? Imagina se não tivesse feito ela. Eu vou já aumentar o bairro para esse lado. Então aquela ponte ali também vai começar a ser realmente utilizada em grande escala. Porque aqui vai ter um baita de um bairro. Bastante casinha. Claro que não sei se eu vou fazer predinho. Algum predinho acho que eu vou fazer. Daí vai ficar assim bem densa a população ali também. Tá, é meio retirada a população, né? Mas como é perto dos smelter ali, eu quero manter bem boa ali a população, para não faltar gente ali para trabalhar. Já tem ali Granary e o Barbary. Agora eu vou fechar, digamos, né, o predinho e tentar fazer outras coisas aqui. Um galinheiro, né? Para esse lado aqui, ó. Um galinheiro. Cada partezinha, cada bairrinho, assim, ter pelo menos um. E ali é como se fosse 3 quadras de casinhas, né? São 3 predinhos. Então, é bastante gente. Como se fosse aí 18 casas, quase 20 casas, alguma coisa assim, né? Então, ter seu próprio galinheiro. Então, por exemplo, se você tem uma quadra grandona, com ali 6 predinhos, por exemplo, você tem que ter 2 galinheiros, 2 tavernas, às vezes 2 granary, porque um granary só dedicado não vai resolver. Tem que ter 2 dedicados para aquela área ali. Então são 2 granaries para ter uma autonomia, digamos, aquele bairro ter uma autonomia, não precisar trazer de longe alguma coisa. Até porque se tiver um pouco mais longe, o granary nem chega, né? Quando você clica lá, não chega. Aqui tá meio apertadinho, mas eu vou colocar. Para eles terem também trabalho, né? Não é todo mundo que vai trabalhar na fazenda. Então, ter algumas pessoinhas, que são poucas, né? Para trabalhar aqui na indústria têxtil. Até porque eu quero especializar a minha cidade justamente com têxtil. Por isso que eu tenho aí 3 fazendas de ovelhinha, 3 apriscos aí. O Ashery, que eu acho que tinha que fazer mais um.
porque o Ashery são 3 produtos, e você faz o primeiro produto para fazer o segundo produto para fazer o terceiro produto. Então lá o Ashery, que é o primeiro, acaba faltando, porque para você fazer o segundo produto vai muito, por exemplo, depois vou ver ali, eu acho, mas eu lembro que uma hora eu vou mostrar que você precisa de 200 Ashery para fazer 100 tanto, depois você tem que fazer de 100, você vai passar para 25 do último produto. Então é uma cadeia ali que acaba que 10% do Ashery vira uma outra coisa na cadeia produtiva. Então acho que tinha que ter um dedicado só para Ashery, que é eu não sei bem a tradução, mas é como se fosse as cinzas do que você produz na cidade, vai para lá, e aí você faz alguns produtos com essa cinza. Agora, exatamente o que eu não sei. Ai, tô tossindo a beça. Aqui tá indo bem. O problema é que tudo que eles... ele tem só 2 carinhas, agora tem 3, agora melhorou. Porque daí eles deixam de ir buscar a madeira para tratar a madeira em bark e em wood e firewood. Então tem que ter sempre um número ímpar, porque daí um fica lá tratando a madeira e pelo menos 2 ou 4, de 2 em 2, né, vão lá realmente buscar os logs, né, picar a madeira, derrubar a árvore, né. Aqui mais gente que eu possa enterrar. Já fazer toda essa partezinha aqui vai ser cemitério, né. O cart shed, que não estava ligado, errado, né. Se eu faço cart shed, eu tenho que ficar de olho para ver depois, colocar os carrinhos para serem feitos e contratar gente ali, né. Ó, tenho mais de 20 cavalos. O problema é que tem algumas partes que são novas, ainda não tem cavalo, mas isso logo vai melhorar. E daí eu compro novos cavalos. Eu tenho que comprar. Então ali, ó, um macho e 2 fêmeas é o que eu tenho no estábulo, não nos wagon pela cidade. Nem conta. Eu teria que dar uma olhada de 1 a 1 para saber quanto que eu tenho na cidade, tá? Ou ir lá na economia. Acho que lá na economia também tem certinho quanto de cada coisa eu tenho. Ó, tá faltando... Ó, não é porque tá faltando bricks ali, o tijolo, que eu tô sem tijolo, tá? Que eu não tô construindo, que parou a construção. Ele vai construindo até onde tem, apesar de avisar que não tem. Ó, ali eu falando uma coisa e clicando em outra. Ali eu vou... Esse horse tack aqui tem que ter de sobra e o horseshoe. Então, você tem um horse tack, tem que ter 4 horseshoe para vestir, né, calçar e preparar a sela de cada cavalo, tá? Então, aqui chegaram vários cavalos. Eu vou alguns já preparar alguns, mas ó, com 1 ano não dá ainda, tá? Só a partir de 2. Mas como eu comprei fêmea, eu vou deixar elas terem pelo menos 1, 2 filhos para daí liberar elas, tá? Então logo, em 1 ano, 2 anos no máximo, eu já vou ter bastante cavalinho. Aqui pode ter 2, eu tenho só 1, o que é complicado. Porque daí ele tem que entregar, né, o sal. Então eu vou pegar esse cart shed aqui, que é pra colocar entregas especiais, que é aqui do outro lado. Que daí, se precisar de entregas especiais, já tá aqui do ladinho.
E eu, dali, construir coisa e botar pra frente, bota pra frente, bota pra frente. Mas uma hora eu vou deixar rodar porque senão, se eu ficar mexendo, eu vou estar sempre colocando coisa pra construir. Uma hora eu vou deixar rodar e diminuir essa lista ali em cima, que eu não consigo nem enxergar o que tanto tem pra construir ali. E eu já tenho uns 20 carinha, mais de 20 carinha construindo pra mim. Então eu não posso aumentar mais ainda, né? Até porque aí eu não vou ter insumo o suficiente tão rápido assim, né? Ó, eu vou colocar aqui umas coisas que normalmente eu não coloco pra forçar uma venda, tá? Porque se eu não coloco as coisas, eu clico ali naquela mapinha ali, naquela listinha, completa só o que normalmente tem ali perto. Aí ele nunca vai ter carne, por exemplo, né? E aqui, como é um centro comercial, vai ter que ser um centro comercial que tem muito predinho aqui. Eu não posso me dar o luxo de ter coisa repetida. Tem que ter de tudo. Ó, aqui tem bricks, mas tá faltando no mercado para construção, tá? Então, realmente eu poderia melhorar lá o tijolo, mas como eu não vou ficar o tempo todo construindo muito, então deixa os caras fazer aos poucos. Vou trazendo para frente outras coisas que não é de tijolo. Daí quando tiver mais tijolo, eu vou construir os predinhos, né? Ó, tem que fazer mais um. Eu sei que tem ali, né, um granary, tem que fazer mais um granary por aqui. Meio espalhado, tá? Os que estão mais perto ali vai atender ali e vou fazer uns, nem que seja um pouco mais longe, mas que atenda ali esse bairro como um todo. Ó, já vou, antes que eu esqueça, né, fazer isso aqui do chicken coop, do galinheiro, só botar isso aqui pra trás, que são os de tijolo, né? Vou tirar o homem, botar ali. Já quando eu coloco a plate wall, nos dois, na questão de trabalhadores e de insumo, já vai aparecer ali carregar por mão, carregar não sei o que, tudo ticadinho. Eu não preciso clicar em todos eles toda vez. Copiando, né, a plate wall já vai para tudo que é na lista ali. Aqui tem 4.000, 3.000, ó como vai rápido. É muito rápido a construção, né? Tá claro que tá acelerado ali em cima, mas ó, agora não tem. Agora eles tão meio zoado aí. Tá faltando 4.000 ainda. Agora eles vão começar a pegar, eles não ficam parados, eles ficam pegando coisa para a próxima construção e tal, né? Até a hora que tem os tijolos suficientes para atender ali. Ó, alguém foi lá buscar o tijolo, tá? Ó, se eu coloquei aqui show pet ou follow, vai aparecer ali. Você não precisa fazer que nem eu ali com o mouse. Se você colocar follow, ele vai grudar ali no homenzinho e vai seguir ele automaticamente. Ó, aqui granary, não pode deixar isso acontecer, tá? Aqui eu fui rápido, mas muitas das vezes a gente não... Ó, colocar ali mais coisas de produção local, né? Quando tem aquele amarelinho ali que a gente tica, é para liberar a arrecadação local. Se você não clicar, ele não vai encher ali. Só se você estiver importando algum produto. Mas normalmente eu não importo comida. Eu mesma me viro aqui. Ó, aqui o granary que vai sair. Que tá com falta de granary. Que precisa muito ter mais comida assim no local, né? Mais distribuição.
pertinho, inclusive, né? Então, cada bairro, cada, assim, regional tua, tem que ter pelo menos 2 desse. Aí vai ficar lá uns, no final das contas, pelo menos 10 a 15 granaries. E faz sem dó. Os 15 granary. Porque falta. Porque tem ali muito produto para apenas 8 slots. Então, ó lá, ó, bugou, carinha. Tá preso. Acho que ele vai ficar assim até o fim do turno dele. Tomara, ó, eu acho que é mais de um ali que tá parado. Tomara que não bugue o meu serviço aqui, né? Que a produção seja a mesma, apesar do gráfico estar zoado. Tem ali vagas abertas, 100 vagas abertas. É muita coisa. Eu acho que acho que as fazendas que ocupam bastante, né? Porque as fazendas têm lá 20 vagas abertas cada uma. Aí infla, sabe, esse número. E eu tenho ali umas 4 fazendas no momento. Se não me engano é isso. Ainda estão atrás de tijolo. Mas já iam terminar ali. Faltava poucos tijolos. Uns 300 tijolos só. E daí já vai fazer outros tipos de construção ali, né? Vou botar pra frente algumas coisas. Ó, já conseguiram liberar um aqui. Vamos colocar wet e winter wet, né? Wet, ligar. Eu não sei exatamente ainda como que funciona no detalhe esse aqui de inverno, se daí não fica exaurido o terreno e teria que ter, na verdade, entre as 2 safras esse descanso. Não sei. Se pedir o descanso eu coloco e daí fica tudo certo. Chip, aqui eu liguei, mas ainda não tenho chip. Por mais que eu tenha vários animais na cidade, eu não consigo transportar de um para o outro. Só a galinha realmente que eu consigo transportar de uma para outra. O que é meio sacanagem, né? O desenvolvedor podia deixar nós fazer isso. Aqui eu tenho bastante para purificar, então o problema não é a extração, é realmente ali o que tá vazio ali, o reservatório, é porque tudo que chega eles já pegam para purificar. E o certo seria daí ter mais smeltery, mais purificadores de ferro, que já tá no máximo ali, né? No inverno, eu deixo um carinha, mesmo não podendo trabalhar no inverno, eu deixo para ele juntar coisas no inverno. Então, é bom, é igual o pescador, né? Tem coisas que a gente consegue fazer no inverno. Juntar material, organizar as coisas, colocar nos bets e tal, né? Apesar de não poder purificar em si no inverno. Eu acho que eles precisam da água corrente, igual o mil, aquele o mil, né? Do tecido lá. Tenho porco. Tenho tudo de bom aqui. O problema maior é o cavalo, né? O boi, né? O boi, o cavalo tem. O boi, que aos poucos é caro, né? Então aos poucos eu vou comprandinho. O ox, né? Eu compro ele bull. Aí aqui eu transformo em ox. É mais barato, tá? Cavalo, mesma coisa. Ó, ram. Tem poucos machos nos apriscos. Então, tenta
deixar eles aí até os 4, 5 anos, não sei. Eu acho que ele é a idade boa de reprodução. Passou de 6, 7 anos, nem adianta ficar deixando, tá? Até porque se você deixar um velho ficar no teu aprisco, os novos não nascem. Então você tem que liberar os velhos para chegar aos novos, nascer novos, né? Ó, aqui só tem um ox de 13 anos ali, mas eu já vi mais de 20 anos, tá? Então fiquem tranquilos. Esse ali é meia idade, aquele ali é o 45 anos. Tá bom para trabalhar ainda. Ó, aqui tá tudo... Aqui é muito longe. Eu queria colocar mais um desse, mas tá difícil, viu? Ó, todos os lugares bons já estão ocupados. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar meio no meio do caminho, mas é o jeito. O salt, o quanto você puder fazer de salt é bom. Claro que vai rocha, é muito caro fazer. E daí vai uns 5 trabalhadores também. E daí precisa de ox ou de cavalo para transportar o sal, tal, tudo. Mas vale muito a pena. Porque fora a mão de obra, o custo é só a mão de obra. Porque não tem insumo, não tem nada. Não é igual a fazenda, né? Que você paga pela semente que você vai plantar. Porque ali você paga. E daí se você planta e não consegue colher a tempo, você perde dinheiro. Você não perde só o insumo que você deixou de plantar. Você vai perder o capital inicial, né? O investimento que você fez ali no ano, né? Ó, bastante sal. E se eu tivesse o dobro, o triplo, o quádruplo de sal, ia vender. Por isso que é bom a produção de sal. Então, você pode dar uma olhada antes no mapa. Quando você começa ali a tua cidade, você já começa a ver aonde tem no mapa as localidades do sal, né? Que você passa ali o mouse igual eu fiz e você vê aonde que você pode construir, aonde que não pode construir. Então, você já reserva ali um lugarzinho para deixar o teu sal. Nem que você mande construir, mas deixe ele pausado, né? Claro que vai ocupar ali tua fila, mas 2, 3, não sei quantos que você vai fazer. Então, para ter ali perto da saída da cidade ou perto de onde você vai construir o trading dock. Pensar nessa urbanização também, né? Ó, eu tenho bastante, tenho janela para mais de metro, tenho artigos de vidro também. Isso significa que aquelas indústrias mais difíceis ali de lidar tá indo bem. Tem bastante, que daí o glaze, né, que é o esmalte dos potes, lá do pottery, né, tá indo bem, tudo isso, né. Tem que sempre dar uma olhadinha, não digo de ano em ano, mas a cada 3 anos, alguma coisa assim, você tem que dar uma olhada geral em tudo. Então, durante o ano você não fica só olhando fazenda e o trading dock ali, que é o principal ali, que mais você tem que ficar de olho. Dá uma olhada em tudo, dá uma revisada geral, olha todos as fazendas, os cowshed, o sheep, tudo, os porquinhos, as galinhas, dá uma olhada nas galinhas, que às vezes por logística, por qualquer bobagem, as galinhas começam a morrer. Então tem que fazer isso. Estamos chegando aqui já no final do episódio, só abrir espaço aqui, ó, que... Ai, tá ruim aqui. Abrir espaço, porque eu não queria abrir tudo de uma vez só. Então eu abro, daí eles tiram de um, depois vão pro outro. E eu não adianta eu querer fazer um campo que tem 70 árvores se tem mais outros campos anteriores, né, para tirar. Então eu vou fazendo aos pouquinhos. Até porque eu sei que não é tão perto aqueles campos ali. Então eu sei que
eles têm que ter um tanto bom ali de madeira, que nem agora ali 4.000 de madeira, para depois realmente querer ir buscar a madeira um pouco mais longe. Tem bastante ali, tem 3 forestry ali perto, mas não tão perto. Que tá bem ali no canto do mapa, né? Teve uma família que tá indo embora. Um Ox, não sei o que aconteceu com o Ox. 160 vagas abertas. Ou seja, essas 100 vagas aí é questão de fazenda. São vagas abertas de fazenda. Que daí abre todas as vagas possíveis. Por mais que não precise, abre lá um monte de vaga. E o que tiver no mapa de gente para trabalhar, eles empregam. Entendeu? Que tem ali nas proximidades. Então, também não desespera de ver 50 vagas abertas, 100 vagas abertas. Claro que tá ruim ali, né? Tem que construir mais casinha. Mas não é assim fim do mundo, tá? Ó, aqui dá pra colocar, mas tem que ver bem certinho, que eu já vi que dá pra colocar. Aqui. Ó, aqui no sul é onde começa. No sul é onde tem o transporte. Então, ao norte ali, eu enchi de smeltery, então não vai ter problema nenhum. Só aquele trading, aquele casa pesqueira ali, ó, que eu fiz o trading dock e o fishing dock, um do ladinho do outro, porque ele é meio sozinho aqui. Então ele tem um espaço curto ali para trabalhar, mas consegue pescar igual ao normal. Eles só não podem ir muito longe, né? Porque o smelter é a única construção que realmente breca o caminho, tá? Então não dá para colocar no meio do rio. Tem que colocar numa das pontas do rio, que é a ponta que não é a saída e entrada de barco. Tá? Vocês prestem atenção nisso. Às vezes eu me torno repetitiva, mas são coisas que lá na hora você vai lá e faz, porque tá mais fácil assim. Tá na mão, tá pertinho do extrator, tá pertinho de qualquer coisa assim, da extração, né? E aí você acaba se lascando, porque no final das contas você vai ter que derrubar ou deixar de ter transporte, o trading dock, entendeu? Botar assim no finalzinho do trading dock. Na entrada da cidade o trading dock e no finalzinho esses smeltery. Mesmo que você não tenha... Ai, aqui tá muito ruim, né? Vai meio que tirar o caminho, né? Pera aí. Assim tá melhor. Pelo menos vai dar pra passar ali por cima. Apesar de tá no meio do caminho, tá horrível ali, mas pelo menos dá pra remediar. Aí esse aqui eu vou ter que fazer de lado, eu acho. Fazer assim, ó. E daí tá faltando lime. Quando não falta uma coisa, falta outra. Lime. Bobiei. Pera aí. Ter eu tenho, né? Mas então tá. Até a próxima.